vai começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira. Em nosso novo episódio, apresentaremos a segunda parte da mesa redonda, valorizando o conhecimento científico, o que a geografia tem a dizer sobre o terraplanismo, e contaremos com o professor Anderson Ribeiro. O professor Anderson é graduado e doutor em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é docente da Universidade Federal da Fronteira Sul, atuando, entre outras áreas, com o ensino de astronomia. Acompanhe o nosso programa. Primeiramente, boa noite, a todos e todas. Quero agradecer também ao convite para fazer parte dessa mesa, discutir um pouquinho sobre esse fenômeno, terraplanismo, e falar um pouco também sobre ciência, educação científica, que é o que nos traz aqui essa noite. Quero dizer também da alegria de estar dividindo essa mesa com o professor Everton, como ele disse, parceiro de muitas discussões, de muitas elaborações e discordâncias, discordamos muito e isso vai fazendo com que a gente aprimore nossos argumentos, aprimore as nossas elaborações. O que a gente está apresentando aqui hoje não é uma conversa que começou agora, a gente já conversa isso há um bom tempo, já discute e de certa forma, por isso que eu falei que eu me senti muito contemplado, porque muitas das coisas que o Everton apresentou são resultados de discussões, claro que não só de nós dois, mas de nós dois muitas vezes, e isso apresenta uma informação que vem já qualificada aqui para vocês. A minha fala, eu escrevi ela pensando que nós temos calouros. Então, aos que estão há mais tempo na geografia, me desculpem, vou falar de algumas coisas muito básicas e muito simples, mas que eu penso que são interessantes dentro do contexto esse de que nós estamos falando de um fenômeno novo, mas que mexe ou que provoca nossas certezas, talvez certezas científicas de muito tempo. Então, eu vou resgatar alguns conhecimentos mais antigos, falar de umas coisas que são mais com o cotidiano, uma coisa mais simples da astronomia e também da geografia. E assim como o professor Everton fez, provavelmente muito melhor do que eu vou fazer, o objetivo é dar uma incomodada, mexer um pouco algumas convicções e principalmente provocar algum tipo de discussão. É um convite para que a gente faça aí uma reflexão sobre o quanto que nossas posições são efetivamente científicas e o quanto a gente está disposto para fazer, para prevenir e para orientar, discutir com a sociedade para evitar esses terraplanismos dos mais diversos. Quando a gente fala em fenômeno terra plana, principalmente numa universidade, como o Everton acabou dizendo, a gente causa uma estranheza, mas principalmente a gente causa riso. As pessoas consideram uma coisa muito engraçada, de certa forma ridícula, talvez patética e idiota, Assim, nossa, como é que alguém no 2020 acredita, numa coisa como terra plana? Porém, a gente, eu estou colocando isso num contexto geral, me colocando também nessa aí, a gente adota outros sistemas de crença que são igualmente sem nenhum tipo de sustentação científica. A gente adota um sistema de crença que é amplamente adotado, e já aí vai uma das primeiras provocações, mas ele é amplamente adotado, inclusive na academia, para justificar comportamento individual, para justificar preferências e tendências, é a astrologia. Aqui todo mundo sabe falar seu signo, alguns sabem seu ascendente, a sua lua, aonde estava Vênus, e isso impacta, por exemplo, com quem a pessoa se relaciona, e se o relacionamento vai dar certo ou não. Isso é um sistema de crença tão mais distante da ciência do que o terraplanismo, porque o terraplanismo, em alguns pontos, se aproxima da ciência enquanto questionamento de verdades, do que um sistema de crença que não admite, de forma alguma, questionamento sobre o seu resultado. Aquilo é assim porque é. Mas se deu errado a minha previsão é porque tinha um outro astro em outro lugar que mexeu com o negócio. Não, mas é porque teu Júpiter estava transitando lá por perto de Saturno e daí trocou tudo. Então sempre tem um jeito de tu trazer a verdade. Não, o meu sistema está certo. Ele é infalível. Não falha nunca. Ele sempre prevê a verdade. E ele é mais distante da ciência que o terraplanismo. E a gente acha o terraplanismo ridículo. A gente acha o terraplanismo risível. Mas a gente convive harmonicamente e ainda usa isso assim, nossa,
Cara, eu adoro comer porque eu sou taurino. E por acaso alguém que nasceu em outro mês não come, né? Porque vive de luz, né? Porque só gosta de comer quem é do signo de touro. Apresentar como é que eu preparei, né, a fala, qual é a organização da fala, 3 partes muito simples. Uma é falar sobre o fenômeno do terraplanismo em si. O Everton já trouxe alguns elementos, eu quero explorar um pouco mais eles do ponto de vista da astronomia. Depois, falar sobre o formato da Terra, aí uma parte exclusiva da astronomia mesmo, como é que a gente sabe o formato da Terra, quais são os elementos, o que ele nos aponta e como a gente construiu socialmente, historicamente, o formato da Terra. É uma construção social, a ciência é uma construção coletiva, social e histórica. Então, a gente tem uma história, teve um desenvolvimento que chega ao formato da Terra. Então, discutir como é que a gente sabe que nós estamos afirmando, né, o formato da Terra. O formato da Terra não é uma discussão, não está em debate qual é o formato da Terra. A gente já tem informações suficientes para afirmar um alto grau de precisão no formato da Terra. O que é um debate é um fenômeno de que por que pessoas acreditam que a Terra não tem esse formato, por que pessoas desconfiam de pessoas, de outras pessoas, de cientistas, de instituições. Isso sim é um fenômeno a ser discutido, debatido e ter ação da ciência. E por fim, tentar fazer um diálogo com a fala do Everton para falar sobre ciência, formação e educação científica. Então, falando sobre o fenômeno do terraplanismo, né, eu penso que o fenômeno do terraplanismo é um fenômeno muito sério e preocupante. A gente, como eu falei, acha engraçado, pela ingenuidade, né, das proposições, pela ignorância, no sentido de desconhecimento, né, desconhecimento de protocolos básicos de construção de conhecimento, de realização de experimentos. Porém, a argumentação, né, e principalmente o impacto dessa concepção, ela não pode, ela não deve ser ignorada. O terraplanismo, ele, para mim, é apenas uma manifestação, talvez aquela mais icônica e chamativa, né, de um fenômeno mais amplo que está relacionado com o pensamento anticientífico, né, de descrédito das instituições e dos atores sociais, como os nossos pesquisadoras e pesquisadores, nossas professoras e professores, da política, né, a política como uma maneira de produzir consensos sociais ou entendimentos sociais, ela entra também num processo de descrédito. Geralmente o terraplanismo vem associado ao negacionismo de vários tipos, por exemplo, o negacionismo de efeitos antrópicos, né, no aquecimento global, da própria existência de um aquecimento global que tem alguma interferência causada pelos homens, manipulação de agências espaciais, né, e governos nas informações, são com farsas relacionadas às viagens espaciais e a outros eventos, mas que podem chegar a afirmações preocupantes sobre eficiência de vacinas, medicamentos e de envenenamento da população mundial. O fenômeno de vacinas, esse fenômeno sobre envenenamento mundial, eles têm impactos sociais significativos, né? Por isso eu acho que é um fenômeno preocupante. É claro que o movimento ele é heterogêneo, né? Tem pessoas que pensam coisas muito, muito diferentes, né? Eles vêm desde um fundamentalismo religioso, né? Baseiam a ideia de que a Terra é plana, afirmam que isso está escrito na Bíblia, ou trazem a Bíblia como elemento para reafirmar a planitude e imobilidade, a Terra é plana e estacionária. Tem os negacionistas científicos e tem os que acreditam numa teoria da conspiração. Porém, tem uma parte dos terraplanistas, e eu acho que essa é uma parte interessante, importante do movimento de terraplanistas, que realizam o questionamento do status quo. Né? Eles questionam o local de produção de conhecimento, né? Por que o conhecimento é produzido só lá, naquele lugar, por que lá tem a verdade, por que lá é o lugar de produção, e isso aqui no Brasil significa majoritariamente as universidades, institutos de pesquisa, né? Então, eles questionam o local de produção, o papel dos cientistas nessa produção e na validação do conhecimento. Acho que isso são questionamentos interessantes para a gente, enquanto cientistas, enquanto professores, enquanto atores sociais nesse ramo, colocar. Tem um documentário no Netflix, não sei se vocês viram, chamado A Terra é Plana. O documentário se chama só isso. Muito bom. Assistam. O documentário é sério, é bem feito, ele traz muitos elementos, traz vários pontos de vista. Ele traz pontos de vista de psiquiatras, de psicólogos, de terraplanistas. 70% do vídeo é dentro das comunidades terraplanistas americanas, que, como o Everton falou, né, é uma grande expressão, embora não seja a única, mas é uma grande expressão sobre o movimento terraplanista. Então, o documentário, né, A Terra Plana, um dos terraplanistas, lá no meio do vídeo, assim, fica uma coisa meio solta, mas que eu achei muito interessante, ele afirma que o cientismo, ele não chama de ciência, ele não chama de cientificismo, ele chama de cientismo, é uma nova religião. E os pesquisadores, os professores, são os novos padres.
nós somos os padres de uma religião que eles chamam de cientismo. E daí eles colocam que do século XIX para adiante, a ciência se tornou tão dogmática que nós somos os padres dogmatizadores dessa ciência, dessa religião, né? Que eles chamam de cientismo, porque eles reivindicam a ciência. Eles dizem, a ciência não é isso. A ciência é outra coisa, e eu quero fazer ciência. Eles dizem, eu quero provar que a Terra é plana, eu quero provar tal coisa, eu quero medir, eu quero fazer o experimento por mim mesmo. Entra um caráter de indivíduo, da percepção, etc., mas eles reivindicam um lugar de produção de conhecimento. E eu acho que isso é um fenômeno interessante. Não tem sustentação, né? Não tem uma base para tal afirmação, mas elas podem revelar uma percepção social sobre as práticas de produção de conhecimento que nós estamos fazendo, né? Também, como foi dito, não é um fenômeno local, né? Ele tem uma expressão muito grande nos Estados Unidos, mas ele está aqui no Brasil, ele está na Europa, ele está em vários lugares. Tem vídeos sobre experimentos sendo realizados no Oriente Médio, na África, na Ásia, em tudo quanto é lugar, as pessoas tentando, né, ali promover ou provar isso que eles imaginam dentro dessa ideia. O impulso atual, né, isso também está bem documentado, o impulso atual desse movimento, ele foi dado majoritariamente relacionado às mídias sociais. Né, os algoritmos de oferta de conteúdo, como do YouTube, do Facebook, eles favorecem vídeos que prendam a atenção das pessoas por maiores períodos. Né, o YouTube, principalmente, ele calcula para cada vídeo um índice que eles chamam de índice de engajamento. Esse índice de engajamento tem a ver com quantas visualizações o vídeo tem, mas, além disso, quanto tempo as pessoas ficam olhando aquele vídeo. Ele é um vídeo de 5 minutos, e quando as pessoas olham, seja 20 pessoas que olharam aquele vídeo, mas elas ficaram olhando 5 minutos, ele é um vídeo que gera alto engajamento. E depois daquele vídeo, a pessoa olhou outro vídeo, então ele é um vídeo que gera alto engajamento. Esses vídeos eram promovidos, esses vídeos eram ofertados para as pessoas, são ofertados para as pessoas, né? E isso gerou um mecanismo dentro da rede, né, da rede de informações, que é uma plataforma como o YouTube, gerou um mecanismo de rede, que é conhecido de rede para quem estuda redes de estruturas, que são os atratores. Um atrator de rede é um ponto da rede que, quase independente de onde tu inicia, tu cai naquele atrator. Então, como alguns vídeos geravam altos índices de engajamento, eram como se fossem um buracão de atração dentro da plataforma. E tu começava a olhar um vídeo sobre astronomia, e tu olhava outro, no terceiro tu estava olhando um vídeo de terra plana, ou um vídeo sobre aquecimento global. Porque aquele vídeo te levaria a outro vídeo, prenderia tua atenção por mais tempo nos vídeos e por mais tempo consumindo produtos da plataforma. Isso gerou um certo motor propulsor para o terraplanismo. Porque ele começa, né, vem à tona agora de novo nesses últimos anos, impulsionado aí por esse mecanismo. Ele teve por muito tempo preso numa bolha relacionada ao fundamentalismo religioso. Algumas comunidades religiosas muito estritas, ortodoxas, consideravam ao pé da letra alguns escritos bíblicos para dizer que a Terra era plana. Mas aquilo ficou nesse patamar por muitos e muitos anos. Isso foi desde 1700 e pouquinho, 1865, por exemplo, que é um marco desse terraplanismo, até poucos anos agora. Então, o YouTube, o Facebook, essas outras plataformas trouxeram esse fenômeno de novo à tona. Então, algumas afirmações, né, do que os terraplanistas falam. Muito do que o Everton falou, eu trouxe de uma outra forma, né? Eles afirmam que não existem evidências da esfericidade e da mobilidade da Terra. A Terra, os cientistas mascaram informações, eles não promovem, não tem como dar nenhum tipo de evidência que eles consideram fáticas, né, que serão de verdade, que corroborem a ideia de que a Terra é esférica e ela se move. Os cientistas falam em promover evidências quando eles são questionados. Eles dizem, eu fui lá, perguntei para a pessoa e ele não sabia me dizer uma evidência irrefutável, eles usam essa palavra, uma evidência irrefutável de que a Terra não seja plana, ou que a Terra seja esférica. Né? E eles dizem, enquanto eles nos apresentam complexas fórmulas matemáticas, nós vamos ali, olhamos e é auto-evidente de que é plana. Eu posso dizer que eu posso fazer uma imagem, e uma imagem vale por 1000 palavras,
Eu faço uma imagem e ela mostra que é plana. Eles têm que vir com um discurso todo cheio de matemática para me dizer que não é. Outra coisa que eles dizem, a gravidade não existe. A gravidade é uma invenção para validar que a Terra é redonda. Ela não é necessária. Os objetos caem por causa da sua densidade. Objetos mais densos vão para baixo, objetos menos densos vão para cima. Curiosamente, essa era a ideia de Aristóteles. Aristóteles considerava que Aristóteles não falava de gravidade, mas Aristóteles falava que as coisas tinham um lugar natural. E esse lugar natural respeitava uma ordem. A Terra, em cima da Terra estava a água, em cima da água estava o ar, e em cima dos três estava o fogo. Porque era o mais leve para o mais pesado. A Terra, que era o mais pesado, ia para baixo. A água ficava em cima, mas a água podia ficar entre a Terra, porque ela tinha partes mais densas e menos densas, mas o ar ficava obrigatoriamente acima da água, e acima de tudo estava o fogo, representado pelo Sol. Então eles afirmam que não existe gravidade, e eles basicamente retomam uma ideia aristotélica, né, de como as coisas estão. Por que esse negócio vai para baixo? Não é por existir gravidade, porque ele é mais denso do que o ar. Né? Então eles têm um conjunto de pressupostos, de algumas informações para justificar como é que eles pensam as coisas. Além disso, eles afirmam que os cientistas afirmam que a Terra se move em torno de si mesma a mais de 1.600 km por hora. Pô, 1.600 km por hora não é pouca velocidade, né? É uma altíssima velocidade. E além disso, ela se move em torno do Sol a uma velocidade que é muito maior do que isso. E a gente não sente nada. Pô, a gente não sente um movimentozinho. Não pode ser verdade. A Terra é estacionária, certo? Se não tem nenhuma evidência do movimento tão forte, ele é muito forte, como é que não tem nenhuma evidência? Então ela é estacionária. O Sol e a Lua são astros luminosos. Eles não assumem ou não admitem que a Lua seja um astro iluminado. O que é ser um astro iluminado? A Lua reflete a luz do Sol. Ela não tem luz própria. Então, no terraplanismo, a Lua tem a luz própria dela e o Sol tem a luz própria dele. E eles são focados, né? São tipo um abajur. São para baixo, assim, com foco. Como se tivesse uma coisinha na volta. Porque eles iluminam o Sol onde eles estão passando. Se eles estão longe, eles não iluminam. Porque é tipo focado para baixo. Ele não é iluminar para tudo quanto é lado. Só para onde ele está. Então, são astros luminosos, pequenos, muito menores do que a ciência diz, e eles estão muito mais próximos da Terra. Né? Eles dizem também que existe uma farsa muito bem elaborada, de vários séculos. Essa farsa começou em 1500 e até hoje ela é mantida por governos, por agências de pesquisa, de inteligência. Por exemplo, a NASA é uma agência de Hollywood que produz filmes. E ela projeta esses filmes para as pessoas olharem num grande domo que cobre a Terra. A NASA é uma empresa de fazer imagens falsas que são mostradas para pessoas para enganar as pessoas. Aí entra a parte das teorias da conspiração, né? E esse domo, eles falam abertamente que é como se nós vivêssemos no mundo de Truman. E esse domo, além de cobrir toda a Terra, etc., ele é usado por essas agências para, de certa forma, enganar as pessoas. Né? Eles conseguem manipular e produzir imagens, né, para enganar as pessoas. Bom, essas ideias todas que são apresentadas, mesmo muitos terraplanistas não sabendo disso, elas estão baseadas num livro que foi escrito em 1865 por Samuel Houghton, que é intitulado Astronomia Zetética. A Terra não é um globo. O Samuel é um fundamentalista religioso que criou uma astronomia baseada na Bíblia. E nessa astronomia, a Terra é estacionária, é plana e tem algumas outras características. Alguns anos depois, em 1897, um professor americano, Orlando Ferguson, ele criou um mapa que é um marco assim, do que é considerado a Terra plana. Esse mapa ele foi, né, foi feito ali na Dakota do Sul, né, Estados Unidos, pelo professor, esse que eu falei, Orlando Ferguson. Ele é um mapa de 1897 e a maior parte das teorias, né, das hipóteses terraplanistas, elas bebem nas informações que tem aqui, nesse mapa, e, como eu falei, remetendo ao livro lá da Astronomia Zetética. Vocês vejam que aqui no canto
esquerdo de vocês tem uma terra com as pessoas se agarrando nela. Bem aqui tem os 4 anjos e aqui, lá do lado tem a cara dele. Nesse lado aqui tem uma terrinha e as pessoas se agarrando ali. Aquilo era uma ironia da terra girante. A terra girando, as pessoas têm que se agarrar, né, porque ela está girando e girando em torno do Sol com velocidades incríveis que nós seríamos arrancados da Terra. E daí ele escreve ali no cantinho daquela figura. Essa figura tem, todas as figuras usadas nessa apresentação ou são Creative Commons, né, está disponível na internet por domínio público, ou foram produzidas por mim mesmo. Né? Então, essa foto está disponível na internet em altíssima resolução, dá para ampliar bem e ver os detalhes do mapa que ele propõe. Nesse mapa tem vários elementos que os terraplanistas defendem, como, por exemplo, a posição da estrela polar bem em cima do Polo Norte e o papel que ela tem nesse modelo terra plana, o Sol e a Lua como móveis, né, como uma coisinha de brinquedo de criança que fica girando em torno da Terra, né, o paredão de gelo, que é a Antártida, e assim por diante. Né? Então, isso não é um fenômeno novo, como eu falei, isso aqui estamos falando de 1897. O impulso de agora foi devido às mídias sociais, né, principalmente o YouTube. A discussão, né, da forma da Terra e da mobilidade da Terra, principalmente, ela remete a um passado muito mais distante do que isso, né? Com registros que vão anteceder astrônomos gregos e astrônomos babilônios, egípcios de outras civilizações. Né? Na Idade Média, por exemplo, uma discussão que era muito forte era sobre o heliocentrismo e o geocentrismo. A proposição de que a Terra era o centro de todo o universo, né, e os astros todos orbitavam em torno da Terra. Eu chamava a hipótese, a teoria geocentrista, e em contraposição tinha uma teoria heliocentrista que colocava o Sol no centro de todo o universo. Né? A teoria heliocentrista não está correta, o Sol não é o centro de todo o universo, mas a ideia da teoria heliocentrista era que o Sol era o centro de todo o universo, tudo girava em torno do Sol, não tinha conhecimento sobre galáxias, essas coisas que a gente pode falar hoje. Mas nessa época, embora se tivesse toda essa discussão sobre o modelo cosmológico, que é um modelo de cosmos, né, um modelo de entendimento de universo, do nosso lugar no universo, não se discutia a forma da Terra. A forma da Terra já era uma concepção superada. Essa imagem, também disponível na internet, é um modelo, né, uma representação gráfica do modelo geocêntrico. Ela é uma ilustração de 1521, feita por Bartolomeu Velho. Ele é um cartógrafo e cosmólogo português, geocentrista, e ele coloca na imagem a Terra no centro de todos os círculos que promoviam o movimento dos astros. Né? Ali vai ter o círculo da Lua, o círculo de Mercúrio, o círculo de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, e do firmamento, que era onde estavam as estrelas, no modelo geocentrista, estavam no círculo do firmamento. Mas olha o formato da Terra. A Terra é esférica. Se vocês pegarem essa imagem para olhar, ela inclusive apresenta medidas, porque essa imagem ela é quantitativa, não só qualitativa. Em todos os círculos tem números. Nessa parte aqui de baixo vocês podem olhar números, e na parte de cima ali tempos. Então fala dos tempos, quanto tempo leva para o giro daquele círculo, e aqui, aí embaixo, qual é a distância do círculo. E, para a Terra, eles colocam uma medida de distância da circunferência da Terra. 6.300 léguas. Essas 6.300 léguas traduzidas para nossos quilômetros seriam 38.000 quilômetros. E isso nós estamos falando de 1521, no modelo geocentrista. Imagina a Terra como uma esfera de 38.000 quilômetros. Então não se tinha uma discussão ali significativa sobre a forma da Terra. Isso já tinha sido superado em termos de proposição há muito mais tempo atrás, né, como eu falei, remetendo lá aos gregos. O modelo da Terra redonda, ele inspirou muitas coisas. Por exemplo, as grandes navegações já estavam baseadas na ideia de que a Terra era redonda, então tu podia fazer o que é chamado de circunnavegação, tu podia circular, né, a Terra, e a partir disso tu conseguir novas rotas para novos lugares. Isso culminou com a chegada dos europeus aqui na América, isso culminou com viagens de circunnavegação, como a viagem de Fernão Magalhães, que passou aqui pelo Estreito de Magalhães, na América do Sul, e que nomeou até o que hoje a gente chama de nuvens de Magalhães, que são galáxias anãs próximas da Terra, próximas da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Né? Tem uma série de outros elementos, embora o modelo terraplanista permita circunnavegação. É possível fazer uma circunnavegação no modelo terraplanista. Então, a existência ou a realização de uma viagem que circule a Terra não é suficiente para dizer, não, então tá aí, ó, ela é redonda.
Você poderia, em cima desse prato, fazer uma viagem e circunnavegar, né? Sair de um lugar, circular e voltar para o mesmo lugar. O que diferencia? O que diferencia os dois modelos? Que no modelo de terra redonda, o círculo que tu preenche, ele é cada vez menor quanto mais próximo do polo tu fizer a circunnavegação. Tanto faz se for para o polo norte quanto para o polo sul. O maior círculo é o círculo do Equador. Próximo do polo norte o círculo vai diminuindo, próximo do polo sul o círculo também vai diminuindo. Já no modelo de terra plana, quanto mais para o sul, o círculo vai ficando maior. O maior círculo seria pela borda exterior da Antártida. Né? Seria o maior círculo possível de ser circunnavegado. Curiosamente, um navegador brasileiro, Amir Klink, eu ouvi falar, fez a circunnavegação da Antártica em 26 mil quilômetros. Ele circunnavegou, a proposta dele era fazer a menor circunnavegação possível, ela é no hemisfério sul, e ele fez a circunnavegação de volta do continente antártico e fez ela em 26 mil quilômetros, menor do que o diâmetro equatorial, que é de torno de 40 mil quilômetros. Né? Então, aí a gente já tem uma evidência, mas só dizer que existe circunnavegação não é suficiente para refutar um modelo de terra plana. E quais as evidências que vocês conhecem, ou que poderiam discutir, dialogar com alguém que afirmasse o formato da Terra, né? Ou que colocasse um formato, seja ele redondo, seja ele plano? Quais evidências vocês poderiam dizer? Ou quais evidências vocês poderiam dizer da mobilidade da Terra? O que acontece é que a gente, em geral, assume que é óbvio ideias que são extremamente complexas. Gravidade é uma ideia muito complexa. Ela não é óbvia. E a gente tende a considerar que o entendimento sobre essas ideias complexas, ele é garantido. Eu falei, cai por causa da gravidade. Entenderam? A gente tende a pensar que aquilo que para mim é extremamente óbvio, se eu disser, tu tem que entender. Como é que alguém não vai entender que a Terra é plana? A Terra é plana. Você entregou, né? Entreguei. Pô, já entreguei, que é a sem alternativa. Como é que alguém não vai perceber que a Terra se move? É óbvio. É tão óbvio para mim que me causa dificuldade de dialogar com o outro e apresentar alguma evidência, algum argumento que não seja, mas isso aí é óbvio, para discutir sobre o assunto. As hipóteses que são levantadas pelos terraplanistas, elas não são hipóteses idiotas. Elas não são hipóteses infundadas. Né? Olhando pelos nossos sentidos imediatos, aquilo que é corpóreo, como o professor Everton falou, a gente imaginaria que a Terra é plana e imóvel. Né? Então, quando a gente formula essa hipótese, a Terra é plana e a Terra é imóvel, a gente não está formulando hipóteses absurdas. Elas estão baseadas no que a gente conhece, no que a gente vive. Vocês imaginam que muitas vezes nós estamos dialogando com crianças. Crianças que têm todo um processo de desenvolvimento cognitivo concreto, né? Baseado não em abstração, mas no concreto, no que ela consegue vivenciar de forma imediata. E a gente está querendo criar abstrações complexas e dizer, não, é isso aí, tá entendido, passamos para a próxima. Né? Então não é absurdo a formulação de uma hipótese como essa de que a Terra é plana. E se a gente olhar os horizontes distantes, afora algum efeito de relevo, nós não percebemos nenhum tipo de curvatura. Se tem aí, é defeito do fotógrafo, e não da Terra. Então, numa pequena escala, numa pequena distância que a gente está acessível ao nosso olho, a Terra é eminentemente plana. Acontece, como eu falei, a discussão da forma da Terra remete a conhecimentos muito mais antigos, que vêm de mais de 2.500 anos atrás. Tem outras observações que vêm junto com isso. Né? Por exemplo, é muito comum a gente olhar filme que aparece um navio, que o cara, para saber se está chegando perto da Terra, né? Se tem terra próximo, o que eles fazem? Alguém sobe um pouco mais alto. Alguém sobe no mastro lá, naquela cestinha que fica lá em cima do navio, para dizer terra à vista ou não. Né? Estamos aqui no meio do nada ainda. Qual é o conhecimento embutido nessa prática? A altura do horizonte, a distância do horizonte muda conforme a altura. Se eu estou a uma certa altura em relação ao nosso plano,
meu horizonte tem uma distância. Se eu subo, essa distância do horizonte aumenta. Isto não aconteceria numa Terra plana. Numa Terra plana, em boas condições atmosféricas, eu enxergaria a qualquer distância, a qualquer lugar. Eu pego um instrumento suficientemente bom, eu consigo enxergar mais longe, eu não preciso subir. Eu não tenho por que subir para enxergar mais longe. O fato de que o horizonte muda de distância com a altura do observador, ele é um ponto que coloca em xeque a ideia de que a Terra é um plano, né? Mas vejam bem, qual é a distância do horizonte em algumas alturas em particular. Essas imagens aqui estão péssimas, elas são a pior coisa que eu podia ter feito na apresentação, porque eu estou falando de escala e essas imagens estão completamente fora de escala. Mas eu tentei fazer em escala, mas não deu. Não deu, por quê? Porque eu estou apresentando ali, na primeira linha, a linha de baixo, tá? Seria a altura do nosso olho, comum, 1,70 m, né? A distância do horizonte, se não tivesse nenhum obstáculo, estou olhando no mar, paradinho ali, limpinho, a distância é de 4,7 km. Né? Então, a 1,70 m, eu poderia enxergar até 4,7 km. O ângulo de curvatura que a gente enxergaria é de 0,04 graus. Isso não é perceptível ao olho. Eu tentei representar 1,70 m frente aos 4,6 km. Mas eu acabei com o menor tamanho que eu consegui colocar ali, representando uma pessoa de 17 metros de altura. Porque a escala, para ela ficar com 1,70 m, seria 0,3 pixels. Eu não tinha pixel para colocar lá. Não tinha. Era menor do que aquela daquele tamanho. Então, o menor tamanho que eu consegui representar foi 17 metros. Então, aquela pessoa que tem lá tem 17 metros frente aos 4,6 metros que nós temos ali. E ali tem a linha divisada. Ela enxerga tudo naquela distância. Essa distância, conforme a gente vai subindo, ela vai aumentando. Né? A 5 metros, ela já tem um outro valor maior, chega próximo de 8 quilômetros. A 10 metros, ela vai chegando a 11 quilômetros. Não é linear, né? Então não é dobrando. Dobrei a altura, não necessariamente eu dobro a distância que eu estou enxergando. Mas a 1.000 metros de altura, 1.000 metros de altura, o horizonte está a 112 quilômetros de distância e o ângulo é 1 grau. Quase não dá para ver. Né? A 10.000 metros de altitude, altura de voo de aviões, né, comerciais, a distância do horizonte de 357 quilômetros e o ângulo é 3 graus. O que eu estou querendo colocar com isso aqui? São valores muito pequenos. Se eu conseguisse enxergar com o olho a 357 quilômetros de distância, eu enxergaria 3 graus de diferença de curvatura. Então, a escala planetária, para a gente perceber curvaturas, é absurdamente maior que a escala humana. Essas observações foram catalogadas, foram organizadas em forma de conhecimento por Pitágoras, por Aristóteles, que além de ter essas informações, juntou uma série de informações sobre a sombra que a Terra projetava na Lua, porque imaginava já a Lua uma grande distância da Terra e o Sol uma distância maior da Terra, e a Lua como um astro iluminado e não luminoso, né, com essa sombra da Terra na Lua, que tinha um formato circular, mais as informações, né, relacionadas a essa distância do horizonte, que, olha, o único modelo que encaixa, que consegue dar conta desses fenômenos em conjunto, é um modelo de Terra circular. Outro conhecimento da época, né, já da época, era o que a gente chama de paralaxe. Paralaxe é um efeito que faz nós, humanos, enxergarmos com visão estereoscópica. A gente enxerga com uma visão que nos dá a noção de profundidade. Eu sei que tu está mais perto do que lá de trás por um efeito chamado paralaxe. A mudança de posição é uma mudança aparente, obviamente, de posição de um objeto, mudar de posição em relação a um objeto mais distante, por mudança de perspectiva, por mudança de local do observador. O observador é o olho direito, ou o observador é o olho esquerdo. Muda aqui uns 10, 12 centímetros. Mas isso já faz uma mudança angular. Muda bastante, são vários graus. Você pode medir, tá? Pode-se medir qual é essa diferença de distância, de ângulo, né? Qual é o ângulo que faz, e saber a distância do que a gente chama de base. A distância da base para o nosso corpo é a distância entre os nossos dois olhos. O nosso olho consegue distinguir objetos, né, de distância até um certo limite, porque eles estão aqui a 12 centímetros um do outro. Isso nos leva a uma paralaxe, que coisas que estão muito, muito, muito distantes
a gente já não distingue se elas estão próximas, a gente vê elas como todas projetadas num plano. E o que é que os gregos, estão falando de 2.500 anos atrás, aplicaram o conceito de paralaxe? Eu quero medir a distância das coisas, mas eu posso tentar medir a distância do Sol, eu posso tentar medir a distância da Lua, eu posso tentar medir a distância das estrelas. O que eles obtiveram? Para a Lua, chegava a um valor muito grande. Um dos valores que foi obtido, que é muito famoso, é o da distância da Lua sendo 59 vezes o diâmetro da Terra. Porque eles não conheciam o diâmetro da Terra, mas eles conheciam a ideia de que a paralaxe estabelecia uma proporção. E com um cálculo de paralaxe, eles calcularam a distância da Lua. Esse valor está correto até hoje. Tem refinamento do valor, mas ele é ainda um valor muito, muito próximo do que a gente utiliza hoje. Quando eles foram medir para o Sol, já não deu muito bem. Não é que não deu muito bem, porque eles conseguiram medir que o valor de paralaxe era muito pequeno. O valor era quase imensurável, ficava no limite da precisão do instrumento que eles tinham. O que isso significava? Que o astro estava muito longe. Estava tão longe, porque a distância, se vocês trouxerem ele mais para perto e fizerem a mesma coisa, ele muda mais. Se vocês colocarem ele mais para longe, ele muda menos. Quanto maior a distância, menor essa mudança, menor a paralaxe. Então, para distâncias muito grandes, a mudança é muito pequena. Então, eles viram, o Sol não está perto. O Sol não é um objeto que está perto. Então, as estimativas eram bem ruins, eram muito ruins comparadas com o que a gente tem hoje, tá? A medida que a gente tem hoje é muito diferente da que eles tinham, mas eles tinham medidas dizendo, o Sol está longe pra caramba. E isso dava uma informação. Os raios de luz que saem do Sol e chegam na Terra, eles são paralelos. Ou são praticamente paralelos. Porque se eles fossem divergentes, se eles saíssem de uma fonte pequena, como por exemplo uma lâmpada que joga um feixe assim, como a ideia do móvel da Terra plana, os feixes de luz abririam, estariam com angulações entre eles. Mas como a fonte é muito, muito longínqua, para que a luz chegue focada aqui, ainda chegue na Terra, ela tem que ter um alinhamento um alinhamento muito bom desses raios luminosos. Foi baseado nesse conjunto de informações, né? Não numa informação só. Por que não posso falar? Foi baseado nesse conjunto de informações que o Eratóstenes fez o que é registrado, né? Pelo menos a primeira medida registrada da circunferência da Terra. Então, o que o Eratóstenes usou? Primeiro, um modelo. Ele pensou, a Terra é uma esfera. Então, ele usou uma teoria para pensar como ele poderia medir o diâmetro, o raio da Terra, né, a circunferência da Terra. Além disso, ele usou o conhecimento de que o Sol era um astro muito, muito, muito distante, quer dizer, os raios chegam aqui paralelos. O Eratóstenes foi o diretor, assim, o curador da Biblioteca de Alexandria por 40 anos. A Biblioteca de Alexandria era o maior centro cultural, científico, intelectual, né, da Idade Antiga. Lá se juntavam informações de todo mundo conhecido e das mais variadas informações das mais variadas áreas. E o Eratóstenes ficou lá muito tempo. E uma das informações que tinham lá era a informação de posições de estrelas e de astros em diferentes momentos do ano. Nesses catálogos, né, que inclusive foram depois, é da onde a gente conhece muito da astronomia grega, é dos catálogos que existiam na Biblioteca de Alexandria, tinha uma informação que era a posição do Sol num dia específico do ano, que é chamado de solstício. A gente vai discutir sobre isso em astronomia. Numa cidade em particular, tinha uma informação, olha, naquele dia o Sol fica pino. O Sol fica pino tanto que ele pode ser visto refletido no fundo de um poço, num poço muito profundo. Então o Sol não ficava um pouquinho mais para cá, ele ficava muito perpendicular, tanto que ele podia ser visto no fundo do poço. Então era uma informação de posição do Sol num dia específico. Essa cidade, chamada Cirene, na época, hoje é a atual Assuã. Se você procurar no mapa, existe, tá? Uma cidade chamada Assuã, ela fica no Egito. Ela ficava a cerca de 800 quilômetros de Alexandria, que era onde estava o Eratóstenes. E ele viu lá que no mesmo dia, isso é uma observação que daí foi ele que fez, olha, mas nesse mesmo dia, porque esse dia é marcante, o dia do solstício marca nossas passagens de estação. A gente passa da primavera do verão, na entrada do verão, quando termina a primavera, começa o verão, ou quando termina o outono e começa o inverno, são chamados solstícios. Então, ele pode, 1 ano depois, 2 anos depois, naquele mesmo dia, tem uma marca astronômica por dia, mas e aqui em Alexandria, o que acontece?
E lá em Alexandria o Sol não ficava pino. Ele ficava a 7 graus da posição mais alta do céu, 7,2 graus. E ele usou essas duas informações, esse conjunto de informações, para, a partir daí, medir o ângulo, medir o arco, que é esse tamanho, que está ali chamado 5.000 estádios, que era uma unidade de medida utilizada na época para distâncias, e a partir disso, medir o que era a circunferência da Terra, né? Quantos estádios significava. As traduções desse número para a atualidade dizem que o valor que o Eratosthenes chegou foi algo entre 35 mil e 40 mil quilômetros. Por que existe essa imprecisão tão grande? Não é que a medida do Eratosthenes esteja muito errada, é que o que vale um estádio era uma medida que diferentes cidades usavam valores diferentes. Não existia uma padronização internacional de distâncias, né, de medidas, de distâncias, de pesos, de tempo. Então, hoje a gente usa o metro, né? Mas o metro é uma invenção pós-Revolução Francesa. E que daí tem uma abrangência maior, né? Quase toda a Terra se usa essa unidade de medida. Mas na época as unidades de medidas mudavam muito. Na França eles usavam outra, no que hoje é França, né? Então eles usavam unidades de medida diferentes. Então dizer qual que exatamente ele usou para significar os 5.000 estádios é o grau de imprecisão que se tem, não da medida que ele fez. Então por isso que é entre 35 e 40 mil. Se ele usou tal medida, dá 40 mil. Se ele usou tal outra, dá 35 mil, tá? A tradução, né? Após essa medida lá do Eratosthenes, né, alguns outros fizeram, um outro grego próximo ali em termos de tempo fez, que foi o Posidônio, e ele fez usando estrelas e não o Sol, porque isso aumentava o grau de precisão. Em 1525 é que vão fazer outras medidas, né, vão se fazer medidas, tentar buscar medidas mais precisas, fazendo mais refinamento, dizendo, olha, para medir mesmo, tem que estar dentro de uma linha meridiana, não posso sair do meridiano. Lá, quando o Eratosthenes fez, o meridiano de Cirene não é o mesmo de Alexandria, está tantos graus para o lado, então tem uma imprecisão, então vamos melhorar a medida, né? Então a medida foi feita lá em 1525 pelo Fresnel, dando os 39,8 mil quilômetros, né? Muito próximo do que já se sabia, enquanto que o valor atual, né, é aproximadamente, esse aproximadamente tem um significado muito especial, aproximadamente 40 mil quilômetros, né? A medida de circunferência. O que eu estou trazendo aqui é que já tem um acúmulo de informações de séculos, né, de valor de medidas, de proposições e métodos diferentes de mensuração. Mas nessa época também é quando a gente tem um boom da ciência, né? Galileu, Descartes, Newton estabelecem um novo marco científico, né, principalmente com a teoria newtoniana, e a sofisticação do modelo da Terra chega a altos graus. O que a mecânica newtoniana afirma? A Terra não é uma esfera, porque o efeito de formação da Terra, por ela estar girando, por ela ser uma esfera em rotação, leva a um pequeno achatamento da Terra. O diâmetro equatorial da Terra não pode ser igual ao diâmetro polar. A distância entre os dois polos não é igual ao diâmetro equatorial. Isso é uma previsão da teoria newtoniana que fala da gravidade. Diz, ó, quando eu tenho corpos gravitando, se esse corpo gira, o efeito que a gente chama de centrifugação leva a um maior um aumento do diâmetro equatorial comparativamente ao diâmetro polar. Esse efeito ele pode até ser reproduzido, você pode brincar com isso em sala de aula, com um balão cheio d'água e fazendo ele girar para ver que ele vai achatando, né, com a velocidade. Então ele mostra um alargamento do diâmetro equatorial em relação ao diâmetro polar. Foram feitas medidas em relação a isso, né? Foram alguns séculos de debate. Isso era da escola inglesa, o Newton é inglês. Aí depois isso foi levado por Voltaire para a escola francesa, se discutiu por muito tempo como é que seria essa forma, até que se decidiu e também se chegou a conhecimentos, né, a propostas de como medir essa diferença, porque estava se falando ali de valores muito, muito pequenos, comparativamente ao tamanho da Terra, né, para medição. E em 1735, então, foram enviadas expedições. Uma veio aqui para a América do Sul, no que hoje a gente chama de Equador, né, na região de Quito, né, do Equador, e outra para a Lapônia, para fazer medidas, né, de quanto valeria 1 grau, né, de ângulo terrestre em quilômetros, né, na medida da época que já era quilômetros, nesses dois lugares, para ver se 1 grau no Equador não fosse igual a 1 grau próximo ao polo, então uma região próxima do Equador, uma região próxima ao polo, é porque realmente a Terra não era uma esfera perfeita, mas ela era uma esfera achatada, né? Corroborando então a teoria newtoniana.
Isso foi realizado, levaram 10 anos para essas medidas, tá? Começou em 1935. O resultado da expedição sul-americana só foi chegar à Europa em 1745 e realmente mostrava que existia uma diferença entre o que é chamado de diâmetro equatorial e diâmetro polar. A diferença é de 66 quilômetros, que eles obtiveram, tá? 66 quilômetros. Newton tinha previsto uma diferença de 52 quilômetros para os diâmetros. Hoje, a gente tem medidas muito mais precisas, o resultado é de 42 quilômetros. Mas essa diferença, 42 quilômetros dentro de uma circunferência, né, que é de 40 mil quilômetros. Então, nós estamos falando de uma diferença que, para o raio, ou para o diâmetro, corresponde a 0,3% do diâmetro. Então, se nós fizéssemos uma bola que tivesse um diâmetro horizontal aqui, de 1 metro, o diâmetro vertical dela, para ser compatível com as diferenças, teria que ter 99,7 centímetros, ou 0,997 metros. Então, se ela tem 100 centímetros aqui, ela tem 99,7 centímetros de altura. É uma diferença que nós não enxergaríamos a olho nu. É uma diferença que nós não teríamos como perceber. A deformação que existe não pode ser visualizada numa figura desse tamanho pelo olho. Seriam alguns pixels naquela imagem. Impossível da gente distinguir. Coincidentemente, a diferença que nós temos na Terra entre o nosso ponto mais alto, qual é o nosso ponto mais alto da Terra? Monte Everest, 8 quilômetros. Qual é o nosso lugar mais profundo que a gente tem na superfície terrestre? Foz das Marianas. Quantos quilômetros? 11 quilômetros. A distância entre o nosso ponto mais profundo e mais alto não chega a 20 quilômetros. 20. Então, se nós fizéssemos uma maquete da Terra, fazer uma maquete da Terra, e eu quero representar em escala, eu quero representar essa maquete da Terra, e eu faço uma maquete grande, representar a Terra inteira, 1 metro de diâmetro. Então, para representar o achatamento, eu só poderia tirar 3 milímetros. E o nosso relevo não poderia passar desses milímetros. Porque os mesmos 3 milímetros corresponderiam à mais alta diferença de relevo que nós temos. Portanto, a Terra é plana. Não é. Mas ela sobre uma circunferência, ela se parece, de longe, muito, muito mesmo com o plano. Ela é muito mais próxima de uma superfície esférica lisa do que de qualquer outra figura que a gente proponha para representar graficamente a Terra. É claro, eu vou falando, isso aqui são sofisticações da medida. Nós estamos em altos graus de sofisticação. Mas não é essa o atual. O atual é bem pior. Né? Esse formato da Terra, que é uma elipse que gira com um semi-eixo de 100 centímetros por 99,7, chamado de elipsoide. Um elipsoide de revolução é o formato, né, médio da Terra, sem considerar o seu relevo, sem considerar algumas coisas. Como a gente tem, além do efeito de dimensão, o efeito rotacional da Terra, que leva a diferenças, a alguns efeitos mensuráveis, Gauss propôs lá em 1700 e pouco que a gente definisse uma superfície equivalente da Terra, uma superfície efetiva de medida. Essa superfície ela seria coincidente com a superfície dos oceanos, quando eles não estão perturbados, a superfície média dos oceanos, porque o oceano tem maré alta, maré baixa, tá? com ondas, né? Então, o oceano não perturbado tem uma superfície, e essa superfície equivaleria a uma figura que ficou chamada de geóide. Esse geóide, ele é um cálculo, ele não é uma medida, é um cálculo que se faz de potencial gravitacional efetivo, e ele é considerado a forma mais representativa da Terra, porque ele é muito útil para medir, por exemplo, alturas. Quando eu quero dizer que uma coisa está em uma certa altura, o tal monte tem, o Everest tem 8.400 não sei quantos, tantos metros. Medido em relação ao quê? Qual é a base de medida? A ponta é lá no final, mas qual é a base de medida? A base de medida é o geóide. É o geóide desenvolvido por Gauss, que nos dá as bases de medida de alturas, de distâncias, que é o que se usa como referência dos sistemas de GPS. Né? Num diálogo com terraplanistas, a gente tem alguns argumentos muito simples em relação à esfericidade, né, da Terra. Os eclipses da Lua, inclusive as fases da Lua, só podem ser explicadas com a Lua não sendo um astro luminoso, recebendo a sombra da Terra na Lua. A Terra entre
o Sol e a Lua. Quais estrelas estão visíveis no céu? Se a Terra fosse plana, em qualquer lugar da Terra, com um telescópio suficientemente bom, nós poderíamos enxergar todas as estrelas que existem. Mas nós não podemos. Aqui onde nós estamos, nós não enxergamos cerca de 30% do céu do hemisfério norte. A gente não enxerga a estrela polar, a gente não enxerga uma série de estrelas que são visíveis para quem está no hemisfério norte. Para quem está no hemisfério norte, em contrapartida, eles não enxergam, alguém dos Estados Unidos não enxerga o Cruzeiro do Sul, que para nós é uma constelação que está lá todo dia. Né? A gente vê, sabe identificar, está no céu. A forma da Terra, arredondada, é uma maneira de dizer, olha, se ela é arredondada, alguns astros vão estar no céu para certas latitudes. Se eu estou numa latitude, eu tenho certos astros que são visíveis a mim. Se eu estou em outras latitudes, os astros não estão visíveis a mim. Mas eu tenho que saber dessa dependência, essa relação entre quais astros estão visíveis e quais não estão visíveis com a latitude. Os fusos horários, né? A ideia de que nós temos iluminações diferentes em partes diferentes da Terra, em vários momentos, é uma forma da gente justificar, ou uma forma de argumentar de forma simples e direta, sem grandes contas, sem grandes matemáticas sobre a esfericidade da Terra. E a circunnavegação, que a gente falou, não é o ato de circunnavegar, mas a distância que é necessária para uma circunnavegação. Essa distância necessária, ela pode ser, sim, um argumento de que se a Terra fosse plana, a circunnavegação teria que aumentar em direção ao Polo Sul e não diminuir do Equador para o Polo Sul. E ela, efetivamente, diminui. Então, isso seria talvez a parte principal do que eu queria falar, porque ele está remetendo, então, a essa discussão, aquilo que o Everton falou, o Everton, né, sobre o que a gente pode fazer para dialogar com alguém que acredita, né, nesse sentido, acredita na Terra plana. Mas, como eu falei, a postura cética, né, do terraplanista dizendo assim, não, mas eu não acredito nessa afirmação que tu está me dizendo, muitas vezes por causa que a gente simplifica demais a nossa informação, de forma a tornar ela mais simples de passar, ou a forma como a gente está comunicando ela. Então, a postura cética, ela é uma postura científica. A postura do terraplanista dizendo, não, eu não acredito nessa tua afirmação, eu quero algum tipo de evidência que possa me levar a essa conclusão, ela é uma postura que a gente advoga para a ciência. É claro que a ciência advoga isso como uma postura coletiva, não do indivíduo. Você tem que convencer uma coletividade, uma sociedade. Você forma um consenso, né? A gente chama de consenso científico, não necessariamente que todo mundo pense igual, mas existe um consenso sobre aquela informação, ela começa, né, a ter uma maior validade dentro da comunidade científica. O que eu vejo, né, é que as nossas explicações, vocês foram vendo que, pelo menos era a intenção, de mostrar que as primeiras observações lá do navio sumindo, elas são muito simples, são muito diretas. Mas as mais atuais, envolvendo umas figuras geométricas esquisitonas, um elipsoide de revolução e um geóide medido através do potencial efetivo, gravitacional e centrífugo, começa a ficar difícil, né? Ela começa a exigir um alto grau de abstração, ela já não está mais em contato com aquilo que é o imediato e cotidiano nosso. Então a ciência hoje evoluiu para que quando a gente vai discutir alguma teoria, e daí sim, teoria científica, que não são só hipóteses, mas um conjunto de afirmações, princípios, métodos, protocolos, e falando tudo no plural, porque não é o método, mas os métodos, os protocolos, né, as ciências, o grau de sofisticação daquela informação, ele não é trivial, ele não é simples, ele está muito distanciado do cotidiano das pessoas. Ele está num processo de distanciamento tão grande, né, quando a gente está falando de Big Bang, de buraco negro, de aquecimento global, sistema solar, nós estamos falando de coisas tão abstratas que, para as pessoas que não estão nesse meio, é quase impossível distinguir isso de uma crença. A distância que a gente tem entre algo que é para se acreditar e o que uma afirmação científica, ela vai ficando pequena. Um escritor de ficção científica, o Arthur Clarke, faz uma afirmação. E ele escreve assim, que toda tecnologia suficientemente avançada, ela é indistinguível da magia. Para um grupo de pessoas
que não tem a menor ideia de como uma tecnologia é feita, como ela é produzida, o que está ali dentro, o que está fazendo. Fazer uma demonstração tecnológica é igual a fazer uma demonstração de mágica. Aquilo não é para ela conhecimento. Aquilo é um efeito incompreensível dentro do conjunto de informações e modelos mentais que a pessoa tem. A gente poderia traduzir de uma outra forma que toda teoria, né, toda teoria científica suficientemente desenvolvida, ela é indistinguível para a população em geral de uma crença. Obrigado.